Começando mais um Tuti Pod aqui, toda quinta-feira ao vivo. Você também pode acompanhar, pode espalhar o link para todo mundo, porque as nossas conversas têm valido muito a pena. E hoje eu tô com uma médica muito amiga minha, que a gente pode falar de 1000 assuntos aqui, que alguma coisa a gente já pincelou nas nossas conversas, porque ela gosta de conversar, a gente sempre tá junto em vários tipos, em vários aspectos, em vários todas as coisas, mas o sobrenome dela eu vou ter que ler inteiro, porque como é chique para ter sobrenome. Doutora Gisele Cordeiro Salcedo Domingues, minha querida amiga doutora Gisele, tudo bem com você? Tudo bom, é um prazer estar aqui com você. Você já tinha me convidado até antes. Muito, até antes de existir o podcast. Na verdade, foi uma ideia, né, que eu passei para você, que a gente ia colocar podcasts para Unimed, falar assuntos legais. Aí você amadureceu como uma boa comunicadora. Falei, né? Eu vou começar esse negócio. Vou começar e tá certo. É Vim a aqui no volta estúdio, falei, quero fazer um Tuti Pod, porque daí fica com essa coisa que a gente pode perguntar de tudo. Uhum. Mas também a Ludmilla, quando veio aqui, a arquiteta, falou, tem que colocar um estúdio com a sua cara. Ah, tá a sua carinha mesmo. Quem me Olha, conhece... cheia das medalhas. Tudo bem gente. que aquela tua corrida lá em Nova York, você mais andou do que correu, né, Tuti? Porque eu vi, né? Vamos começar desse jeito a nossa conversa? Não, acho que a gente tem que ser verdadeiro. Ah, puxa né? vida. Tem que ser verdadeiro. Foi uma experiência ótima, não foi? Uma experiência incrível. Mas das maratonas que eu fiz, a que eu mais corri realmente foi a primeira. Porque, por exemplo, Nova York... São Paulo é horrível para fazer corrida longa. Nova York, eles colocam tantas atrações que eu tenho que... É uma festa, né? Eu tenho que confessar que eu fiz várias lives no meio do negócio. Então, pois é, eu vi. Eu falei, Tuti, ainda mandei pra você. O que você tá fazendo aí, Tuti? Estou aqui no momento blogueira, né, doutora? Doutora, minha querida amiga, eu sei que você é uma médica muito envolvida, mas eu quero saber do começo de tudo isso. Onde você nasceu? Isso eu acho que é uma das coisas fantásticas para a gente começar uma nossa conversa aqui. Eu nasci em Vitória, Espírito Santo, apesar de que o povo fala assim, Vitória da Bahia? Mas gente, não, Vitória do Espírito Santo. Vitória do Espírito Santo. Você tem médicos na família? Tem, meu pai. Seu pai é médico? Era médico? Da família só ele. Depois uma prima tentou, mas não conseguiu, né? Mas da família mesmo, da parte da minha mãe não tem ninguém. Era mais ele, a referência. E daí você, como que surgiu o negócio de ser médica? Lá em Vitória do Espírito Santo tem... Então, assim, desde criança, parece até meio, né? Ah, não, desde criança. Mas desde criança eu gostava de brincar, de médico. Tinha uns kits que vendiam na minha época que tinha estetoscópio, injeção. Deve ter, né? E você deve ter bastante. Eu acho que assim, indiretamente, meu pai deve ter influenciado. Ele, né? Meu pai era da mesma área? Não, cirurgião. Tá. Né? Cirurgião de aparelho digestivo. Apesar de eu ter tido pouco contato com ele, mas eu acho que fica aquela influência. Sim, né? de você ver o movimento. Né? De ver como é que a coisa acontecia, né? Então, eu até, no período que eu estava para me inscrever para o vestibular, eu fiz um teste vocacional. Ah, daí eu saiu fiz... isso, que você tinha que ser médica? Não, olha só. Não, você tinha que ser o quê? Mulher poderosa. Eu fiz salesiano, né? Eu estudei inicialmente em colégio de madre, no convento, né? Um convento carmelita. Lá em Vitória. Aí, depois eu fui pro salesiano, né? Que é de padre. Então, então já era para ser santa, praticamente. Não, mas não, super, né? Menos. Super comportada. Não, é que a minha formação, né, familiar é muito cristã, católica. Daí né? a gente já fica nessa... Não que eu seja tão católica, né? Assim, mas... me colocaram nesse rumo. Tá. Né? O que é mais ou menos uma base da família, eu acho normal que, assim, nasce na igreja. Você tem que ter fé e espiritualidade. Como você vai fazer, né, essa fé e espiritualidade agir? Você pode ser cristão, você pode ser judeu, você pode ser muçulmano, né? E a minha família, extrema formação, né, católica. Então eu comecei
nessas escolas, né, católicas. Sim, sim. E no Salesiano eu fiz um teste vocacional. Por curiosidade. Porque eu já tinha na Porque tem uma cabeça. fase nossa que a Mas gente eu é já tinha gostoso na cabeça. fazer Eu esse falei teste. assim, deixa eu ver se, né, o que que dá. Vamos ver se Né? bate. E aí eu lembro que no teste vocacional, o orientador, né, fiz, né, escrito, conversei com ele. Ele falou assim: olha, eu vou ser bem claro pra você. Eu falei, ixi, o que será que vai acontecer? Deu ruim. Eu falei, ai, Jesus, fiz alguma coisa errada lá. Eu falei alguma coisa errada. Aí ele falou, não, ó, você pode escolher aquilo que você quiser. Daí confunde mais sua Eu cabeça. falei Né? assim, Tipo, como opa, assim? o teste O que deu você- errado. O que você escolher, se é área, né, biológica, área administrativa, né, você vai fazer bem aquilo que você quiser fazer. Porque você era focada, dedicada, Acho que eu sempre fui muito estudiosa. nerd, né? Mas eu era focada, né? Que bom. Eu achei interessante, porque ele já sabia que eu tinha um viés, né, para a área biológica, que seria medicina, Percebeu ali no teste. mas ele deixou muito aberto, porque eu acho que ele também percebeu que eu queria conhecer outras coisas. E olha que, na época que eu fiz a prova para entrar na faculdade, na universidade, né? Tinham poucas áreas, né? Da medicina. Não, poucas áreas em de- geral, né? tá. Tinha medicina, tinha odonto, farmácia, advocacia, ciências biológicas, Era agronomia, tipo, dava pra né? ver ali no leque Eu inteiro, fiz né? faculdade em 85, Sim. né? Eu nasci em 67. Então, Então não era um período que você tinha muitas opções, porque né? hoje qualquer coisa que você falar vai ter um curso, vai ter Isso, alguma hoje não, faculdade. hoje tem é muita diversidade. muita. E assim, é isso mesmo, tem que ter diversidade. É. Então eu achei que ele foi muito assertivo comigo. Porque eu acho que ele percebeu que eu fiz querendo ver se realmente era aquilo que eu queria, né? A área biológica, fazer medicina. E ele percebeu que falou assim: não, ó, o que você escolher, Dedicada. você vai bem. Você acha que isso foi também um impulsionamento na autoestima? Porque, Acho que tipo, sim. o cara falou, vai que vai Isso, escolher ali. vai que você, né? A autoestima sempre foi bem legal pra você Foi. escolher essas coisas e tudo mais? Porque Eu sou libriana, né? Libriano tem um problema com escolhas, né? você fica na dúvida. Mas não escolha profissional. Foi bem Eu acho que definido. mais na vida pessoal. Tá. Mas assim, escolha profissional, eu acho que eu sempre fui muito focada, né? Engraçado separar assim, né? O profissional eu consigo ser bem decidido, o pessoal nem tanto, né? Eu acho que é o comum, viu? É. Às vezes a gente vai bem numa área e vai mal Sim, na outra. sim. Até no casamento desse jeito, nas Então, empresas e eu tudo acho que, mais. eu acho que a grande maioria das pessoas é Eu assim. também acho, verdade, verdade, Né? verdade. Até no mesmo departamento. Então, aí começou assim, né? Aí prestei. Na verdade, quando eu prestei para a faculdade, eu prestei em Vitória, que eu queria passar, que era federal. Tinha lá e era federal. Era Tá, federal, tá. era a Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. Então, eu só prestei lá. Passei lá, passei muito bem colocada. Né? Já tava Na com a época. autoestima lá elevada. Foi, eu vou passar em qualquer lugar, eu vou passar. E aí começou. Foi lá que tudo começou. Você se viu como médica apaixonada já na faculdade? Então, eu tive problema com anatomia. Eu nunca gostei de ver mortos. Como que uma pessoa que não gosta de ver mortos vai escolher ser Então, médica? Pois eu nunca gostei de ver mortos, né? Então a Porque, pessoa, assim, pelo eu amor não de Deus, tem que tive- sobreviver. Gente, é bom ir na doutora Gisele, porque ela vai fazer de tudo pra você viver, que ela não quer ver ninguém morto. Oi, A bom gente faz negócio. né, a minha formação hoje em dia, né, a morte, né, com o tempo, a morte faz parte do ciclo, né? Sim. É nascer, viver sempre o maior e morrer, Né? né? A E gente vai morrer ter da melhor certeza. forma possível, Exatamente. né? Não só o momento a gente tá falando, né? Mas o ir embora E a medicina fazer... também, né? Colocou algumas ciências agora que são necessárias você acostumar com a morte, né? Que a nossa cultura, né, lá, assim, principalmente brasileiro, ele não tá com judia esse. demais, isso. Tem culturas latinas aqui que são muito mais Sim, por que a gente acostumadas. não copiou né? eles, né?
cultural, É né? cultural. Acho que vai levar um tempo, mas é É, importante que trabalhe-se isso, né? Então, eu tive problema com a anatomia. A anatomia você faz no primeiro semestre. Tá. E eu não tive uma experiência com mortos na família, né? Ah, o quê? Você Com viu? mortos, assim, Você até eu via. entrar, não tinha, né? Assim, em velório, essas coisas. Nem ia em velório. Não, Não porque queria ver gente morta ninguém tinha mesmo. morrido. Não, ninguém tinha morrido da minha família próxima, né? Ah, Então eu não tive então. essa experiência. Aliás, uma pessoa entrar na faculdade e não ter uma pessoa morta perto dela é uma dádiva isso, né? Então, e aí, quando eu comecei a fazer, né, anatomia, tinham cadáveres, né? Cadáveres que eram, né, preparados para a gente dissecar, para a gente estudar. Tinha a cara deles? A gente podia Então, reconhecer. Vai que você falou assim, nossa, o seu coisa não do dá para mercadinho. reconhecer, Não. mas Tá bom. assim, o que me chamava atenção era a expressão Da cara da do pessoa. corpo. Para mim, aquilo mostrava aquilo que a pessoa foi. Em toda a vida, numa cara só? Não, o que foi? Tipo assim, nossa, você olha, eu acho que é uma percepção pessoal, E né? Os daí, outros colegas não tinham. qual que você tinha a impressão deles? Daqueles que Não tinha você... impressão, você olha assim, né? Fala assim, nossa, né? Eu acho que eu tinha dó. Tá. Dó Geralmente você dó da achava, morte, dó, sim, né? digitalite, ter que se Isso. Aí eu cortar tudo lembro que assim, eu fora. falei assim, nossa, não vou dar pra isso. Não vai dar Não vou certo esse dar, negócio de porque. cortar. Não, cortar não, de ter essa experiência, Hum. né? Porque ia fazer parte da minha vida profissional. Mas eu quero que você fale qual que é a impressão que você tinha das caras deles. Você conseguia mais ou menos acessar se a pessoa estava feliz, triste? Você tinha essa impressão? Eu tinha uma impressão de tristeza. Não, em Acho que todos? era Mas eles estavam a grande chateados de ter maioria. morrido também. Eu vou ficar bem chateada. Se você Sim, me ver sim, né? morta, já quero te avisar, Pois é. né? E aí, E eu daí você teve que lembro. fazer, era uma coisa obrigatória. Você Então, mas fez? aí eu lembro que eu cheguei pra minha mãe, né? E falei assim: não vou dar conta. Porque eu não tava dormindo à noite, não tava conseguindo comer Tava sério o carne, entendeu? Eu falei negócio. assim: não vou dar pra isso. Acho melhor fazer Hum, outra coisa. E eu lembro que minha mãe me levou num psicólogo. que bom. E há Porque ela quantos anos sabia, atrás é, era tão tabu isso? ela sabia que eu tinha esse desejo de fazer medicina, que eu gostava, né? Aí ela falou assim: não, eu acho que você precisa conversar, acho que você precisa trabalhar. Eu acho que você não teve realmente essa vivência na sua vida, né, de morte, né? E pra você eu acho que é pesado mesmo, né, do jeito que você tá me contando. E eu comecei a fazer terapia, né, com E conseguiu psicólogo. trabalhar isso? Consegui, Que consegui bom. trabalhar. Eu não tava dormindo direito, né? Aí me deram, eu lembro na época, comprou Mazepam. Eu dormi um dia inteiro, Ele é que eu forte? nunca tinha Eu ia tomado, perguntar. Daí nunca tinha qualquer coisa que tomado. desce, né? Né? Aí dormi o dia inteiro e no dia seguinte eu acordei. Falei, não vou tomar mais isso não. Imagina, perdi o dia inteiro dormindo. Não quero. É. E Preciso aí eu só acho que saber ver morto. O eu resto eu fui quero. trabalhando. Fui trabalhando, né? A turma era super boa, né? E a Conseguiu gente se desenvolver. apoiava, né? Tinham Nem outras todos tinham pessoas. facilidade. É. Ah, E aí a coisa foi, né? A coisa foi indo. E acabei fazendo, né? Toda a foi o grande medicina. obstáculo para você Eu na acho que faculdade, foi o esse. primeiro, assim, não que eu goste de ver, ninguém gosta de ver Não morto. acostumou, né? Eu acho É. que não faz parte do ciclo, mas é uma coisa que eu gosto de conviver, Sim. né? Mas hoje eu trabalho bem, E né, daí com você isso. se formou, já sabia que a sua especialidade, que é Não, não. nefrologista, não. Aí eu me formei, só que eu já tinha na cabeça que eu queria ir para São Paulo. Tá. Então, eu ia É, perguntar da sua vinda pra cá, isso, para mas São você já Paulo. sabia que iria pra São Paulo. Isso. Queria ir para São Porque Paulo, porque assim, a medicina era muito boa aqui, né? sempre foi tudo bom, né? Porque aqui Né? São Paulo é o mundo, né? Então, eu já gostava de São Paulo, já tinha conhecido São Paulo. E eu queria especificamente Ribeirão Preto. E o que que você sabia de Ribeirão Porque Preto? Ribeirão tinha uma área que eu gostava. E na época da faculdade, eu fiz iniciação científica em patologia Uhum. e imunologia. Então, eu sempre gostei de imunoglobulina, anticorpo, doenças autoimunes, Sim, né? tá.
E eu tive, na época, uma oportunidade de fazer iniciação científica, que eu fiz em patologia e fiz em imunologia, né? Tudo Desenvolvi por lá. trabalho científico. Eu aprendi, Tá. né, a fazer ciência. E isso me chamava bem a atenção, né? Eu queria ser um pouco cientista, Ai, que né? legal. Misturou ali, E né? lá, em Ribeirão, eu acho que assim, como eu fiz a iniciação científica com professores que tinham ligação em Ribeirão, Citavam né? muito o Ribeirão. Isso. Tinha um pessoal que trabalhava com a minha orientadora e que eu fui conhecer Uhum. numa dessas viagens, antes da formatura. E eu gostei tanto do laboratório, gostei do que eles faziam, do que eles estudavam, né? Que eu falei assim, eu acho que eu quero ir para Ribeirão, mas eu quero Hum. fazer a parte científica. Já tinha gostado, É, tipo, parecia que era e aquilo ali. ajeitamos mais ou menos, não sei o quê, né? Só que só tinha um problema. Na época, a imunologia não tinha bolsa. Então, como é que eu Você já tava ia? de bolsa ali, né? É, como é que eu ia para Ribeirão e como é que eu ia me manter? Porque assim, eu não precisei trabalhar até eu me formar, Sim. nunca. Porque Nunca me foi federal, deixaram. né? E Não, e federal assim, também, e né? não, assim, eu nunca precisei, minha família nunca, né, falou assim, Tá, não, você tem que trabalhar. Não, não, era tudo voltado para minha formação, tá. Mas né? daí agora indo pra Aí Ribeirão, eu você não me sentia à despesa. vontade, Tá. né? Eu falei assim, como é que eu vou me manter, a minha família me manter, sei lá quanto tempo, até eu começar a ter uma bolsa, até ganhar dinheiro, porque você ser cientista nesse país Não é lá é muito duro, fácil, é muito então. duro, né? Eu Tem acho que isso assim, também. não existe a valorização de quem faz ciência, Sim. que é E da já onde é uma parte coisa, tudo, isso que você falou. né? Olha aí, quanto tempo faz? 1985, 1990, eu me formei em 90. 90. E a vida Entrei em inteira a gente 85 escutou. e formei em 90. E eu, né, comecei falando, mas como é que eu vou fazer isso? Mamãe continuar comprar calcinha pra mim, né? Como é que vai ser? Como vou levar roupa Né? suja pra casa? É. Eu falei assim, não, eu vou prestar residência mesmo pra área médica e Sim. depois, ou durante, eu faço uma coisa paralela ali no laboratório, né? Só que além de Ribeirão, né, porque eu não tinha certeza, Uhum. pra fazer a É. área de ciência, tava tudo certo. Tinha vaga para mim. Mas na Lá em residência, Ribeirão. a residência Tá. são poucas vagas, Sim. né? Na época a gente prestava residência para clínica médica. E depois você escolhia a especialidade. Eu iria Sim. escolher na Sim. época imunologia. Tá. Então eu falei assim, eu vou prestar Ribeirão, que foi a primeira prova que eu fiz. E vou prestar também USP São Paulo, vou Já foi prestar direcionando pra passar Unifesp. aqui. Isso. Prestei uma só no Rio, Tá. né? Eu prestei, não, uma no Rio, que foi a Fundão, que era o Uhum. FRJ, né, que a gente Uhum. chamava de fundão, e prestei também a UERJ, que era estadual, Tá. do Rio. E prestei aqui, pois é, em São Paulo também eu prestei o SUS na época, que ainda tem, eu acho. E aí calhou que Ribeirão, como foi a primeira prova, eu passei na primeira prova. Eu tinha certeza que você ia chegar nisso, porque você já lá me contou que era focada, Passei na estudiosa. primeira, né? Ainda prestei a USP São Paulo, né? Fiz Unifesp, que também eram, né? São instituições que me agradavam. Eu falei assim, vá lá que eu passo também em Sim, São Paulo, sim. né? Do que em Ribeirão. Vou prestar Vou aqui, ó. prestar. Sou nerd, mas deixa eu apoiar todos Não, aqui. ficou em Ribeirão mesmo, Tá. E né? foi? Fui, fiz a residência, coisa que eu não me arrependo. Tentei fazer algo paralelo na época, do ponto de vista de ciência, mas assim, a residência ela te absorve bastante, né? Uhum. A gente dava 11, 12 plantões no Nossa. R1 O por que que é? mês. Um é residencial, o primeiro ano. Você faz, eu fiz 2 anos perdão, 1 ano de clínica, 2 anos de nefro, Uhum. né? Dá, então. Aí você Pois é, decidiu. aí no R1, eu comecei a ver a imunologia como especialidade. E na Tá. época se fazia muito reumatologia. Assim. E não se tinha muita coisa para oferecer para o paciente.
né, na reumatologia, como hoje em dia tem. São os Muito mais imunobiológicos. A gente tinha estudiosos. anti-inflamatórios, Sim. né, não hormonais, e a gente tinha corticoide. E eram ambulatórios interessantes e tudo mais, mas não era aquilo. E aí eu comecei a ver a nefrologia. Foi se Que tinha interessando pelo imunologia, rim. que tinha transplante, que tinha as glomerulopatias, que tinha tudo a ver com imunoglobulina, com anticorpo, né? O transplante você mexia também com a parte imunológica do paciente. Falei, ué, mas isso aqui também tem, né? E a Tem parte essas da pesquisa, coisas. você deixou adormecida? Não, calma. Hum, Eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou fazer nefrologia. tá. Vou fazer Gostei. Vou nefrologia lá pro porque assim, a imuno rim. tá aqui dentro, né? Eu consigo fazer outras coisas e eu gostei muito de clínica médica. E o nefrologista faz muito clínica médica. Tá. Eu falei assim, eu acho que eu vou juntar uma coisa com outra. E aí fiz, né? Aí chegou no fim da residência, eu tive a proposta de fazer o mestrado, de fazer a pós-graduação, Que era lá em Ribeirão que era também. lá em Ribeirão. Tá. E eu percebi que eu poderia fazer as duas coisas mesmo. Eu poderia ser médico e fazer ciência. Sim. Então, aí eu fiquei mais 6 anos, né? Isso contando com a residência mais a pós-graduação, eu fiquei 6 anos em Ribeirão. Nossa, e você gostou da ideia de ficar em Ribeirão? Você gostou? Você tinha escolhido já? Ribeirão, Adorou? nossa, né? Que bom que deu certo. Só que aí, Porque, as sei lá, coisas uma pessoa lá vão... do Espírito Santo resolver vir, Não, né? mas a praia sempre teve presente, né? Voltava ali. Não, voltava. Conheci o É. litoral melhor de São Paulo, né? Eu sou uma pessoa de praia, Você né? é Sou uma moça de praieira? praia. Moça Eu sou de praieira. praia, morena dourada. Moça de praia. Hoje eu vou menos, porque né, a gente tem que tomar cuidado com a Com a pele, pele, né? ela vai Mas sou de chegar praia, naquele adoro o momento. sol. Que Adoro o delícia. sol. E daí você fez e Então, ficou nessa coisa dos dois. depois que fiz, né? Eu ia fazer uma transposição do mestrado para o doutorado, né? Sim. Porque você pode transpor, porque se a pesquisa é inédita, né? Eu fazia pesquisa em progressão de doença renal, Uhum. né? Eu fazia uma parte básica e uma parte clínica. E isso, na época, não tinha, né, tantos estudos no Brasil. Então, eu poderia fazer o doutorado. Sim. Só que nesse período, surgiu a oportunidade de fazer sociedades para abrir a clínica de diálise. Lá. Não, Aqui. em qualquer outro local. Né? Tô tentando enfiar Itapetininga aí. Não, calma, já vai chegar em Itapetininga. Tô ansiosa com Então, Itapetininga. aí a gente começou, eu e minhas 2 outras sócias, né, a procurar um local pra gente abrir a clínica de diálise. Sim. E calhou, né, que as melhores condições, né, era mais próximo de São Paulo, serem em Itapetininga. Daí chegou Nós Itapetininga por pesquisamos causa de um outras negócio de cidades. médica. Isso. É. E aí, a pós-graduação, falei assim, olha, mas eu gosto de fazer clínica, né? Eu gosto de fazer nefrologia. Então, assim, a pós-graduação, né? A ciência vai estar ali e eu vou estar fazendo ciência da mesma forma. Quem vai estar observando, Né? vendo as E a coisas faculdade vai estar acontecendo. sempre ali, Sim. né? De Sim. portas abertas. Falei, sabe uma coisa? Eu vou cair no mundo. Eu acho que, assim, você tem, né, essa coisa de fazer ciência, e fazer ciência é difícil nesse país. Então, Não que porque eu não quando você seja falou persistente, então, mas, assim, consome, você já tava em outra pegada daí, né? eu acho que a pegada de fazer realmente a área clínica acabou sendo maior, Sim. né? Foi Mas te hoje, envolvendo, né? hoje em dia, por exemplo, né? Eu sou ligada ainda a propostas de saúde baseada em evidência, que é Que é junto de científico. grupos que fazem diretrizes, né, dentro da Federação do Estado de São Paulo. Isso há muitos anos. Então a gente faz diretrizes para terapêutico, para diagnóstico, né? Então, Junto com acaba o Vamberto da colocando- USP de São Paulo. E isso você acaba colocando essa então, paixão por pesquisa, Eu né? acabei, né, trazendo para minha vida. Sim. Mas assim, o que eu gosto? De fazer clínica. Hoje você percebe que não daria para fazer as duas coisas como um dia você quis? Que era a parte da especialidade mais a parte da ciência, dava para juntar? Eu acho que até dava, mas assim... Se tivesse 60 horas do seu dia, né? Exatamente. Você Isso, tem né? sua vida pessoal, né? É isso que eu pensei, porque você estava Você tem falando sua de vida o pessoal. consumo da parte clínica, da parte da dedicação de profissional, de repente até abrindo um negócio, e a parte da ciência também exige muito de você, né? Sim. Então aí não Exige dedicação. dava, talvez, para encaixar sem ter
se dedicado a uma vida pessoal que a gente tem que ter. Sim. Né? Então, Você por já isso. tinha decidido uma profissão que médico 24 horas por dia. As pessoas ligam, as pessoas te acessam, te procuram. Daí mais uma coisa, realmente, se não tivesse 60 horas o dia, acho que não ia caber, Não ia caber. né? Não ia caber. E você vai percebendo com o tempo, né? A maturidade das Oh, contas pra gente, mas né? foi bem legal essa trajetória, né? Tanto que eu continuo ligada, né? Ali na saúde baseada em evidência, que eu acho que é Exatamente. uma coisa primordial, né? De você oferecer o melhor que a ciência possa ter, né? Para as pessoas, né? Procurar, pesquisar. Tem momentos que você para e olha e fala assim: não, isso aqui eu vou ter que estudar, vou ter que dar uma Claro. olhada, porque eu vou procurar o melhor do mundo, porque alguma coisa tem pra gente resolver essa situação. Isso Eu te acho que envolve o isso tempo tem que estar inteiro. dentro do médico. É. Né? Eu acho que você tem que oferecer o melhor que puder ter, se for se servir para aquela pessoa, para a pessoa, né? Senão a gente tá limitado, né? Eu acho que você tem que ter essa formação de estar em busca. A medicina agora, por exemplo, deve estar saindo inúmeros papers que a gente fala. Que são os Né? Mas por estudos. isso você tem as bases de dados, você tem né, como você tem que publicar o PubMed, né, que é uma base primária, né, de pesquisa, que você pode entrar, que está aberto, né, E você que é sempre dá essa gratuito. estudada, essa pesquisada. Sim, hoje tem as Que bases legal. secundárias, Sim. né, as bases secundárias que a gente fala, que você coloca, tipo, ao diagnóstico, e a base secundária te dá, né, como você vai conduzir os algoritmos, né, de diagnósticos, algoritmos Até isso tem algoritmo, doutora do céu. tem. Se Misericórdia. você quiser, Nós tem. estamos tomados pelos algoritmos, Se você né? quiser, você tem. Mas você tem a base primária. Ah, mas Na base primária, você faz a pergunta, sim. né? A pergunta que tá te consumindo, né? Mas você tem a base secundária que você pode também Tecnologia, ajudar. né? A tecnologia ajuda muito, né? Sim. Você falou uma parte agora, antes de eu chegar nessa parte mais profissional, só deixa eu pegar uma coisa que você acabou de falar. Vou lá, vou pesquisar, porque eu sei aonde pesquisar até nas coisas mais recentes, porque tem uma pergunta que tá me consumindo. Você se envolve muito emocionalmente quando a gente fala de pacientes, pessoas, vai lá, fez o atendimento e tudo mais. Tem perguntas que te consomem, que você se envolve pessoalmente, emocionalmente? Eu acho que essa é a parte do humanismo, né? Eu acho que tem a parte profissional e tem a parte que você tem que ser humano. Humano no trato com o paciente, né? Querendo ou não, você tem que ter empatia com a pessoa. O lugar Né? que é ali você tem que se Você tem que ter colocar. empatia, mas você tem que ser profissional. Sim. Né? Hoje você consegue dosar isso ou você tem algum episódio que você falou, nossa, nesse momento me perdi, acabei me envolvendo demais Assim, às emocionalmente. vezes a gente se perde porque acaba se envolvendo. Mas você tem que tentar, né? Porque quando você se envolve demais, você contamina, né, o profissional. Você acha Às que vezes você tem que ter o um racional pouco, precisa trabalhar muito mais, você tem né? que ser um pouco mais distante para Uhum. você conduzir melhor, né? Tem pessoas que de repente conseguem, né? Eu prefiro sair um pouco, não que eu perca essa empatia, Sim, né? sim. Mas dosando, né? Dosando para É. conduzir. Daí você resolveu com duas sócias abrirem um negócio de hemodiálise aqui em Itapetininga. Sim. Aí você veio para Itapetininga em Uhum. que ano? 1996. 96. Outubro de 96, Quase eu comecei 30 a anos dar, atrás. comecei a dar plantão aqui no pronto-socorro da Santa Nossa, Casa, que legal. na UTI da Santa Casa, e mudei para cá em abril de 97. Mas já com a empresa aberta. Não, a empresa estava aberta, mas a empresa começou a funcionar, porque é todo um trâmite burocrático de você Sim. credenciar, né, o serviço de diálise. Então ela começou a funcionar em abril, e abril eu tive que mudar. Daí você veio de Né? vez. Porque você tem que estar, o nefrologista tem que estar aqui, né? Na época você tinha que estar na unidade de diálise, né? Aí eu vim de vez. E daí como foi essa mudança para você? Foi bem recebida? Porque a mudança você já tinha tido de Espírito Santo, Vitória para Ribeirão. Assim, Mas e para Itapetininga? Vitória, Ribeirão, o que mudou muito, né? Ribeirão não tinha praia.
Daí você foi pra Itapetininga, que era mais Mas praia, era menos praia. quente, era Já gostou do quente, tropical. né? Tinha o pinguim, Sim, né? já lembrava o shopping da praia. Isso. Então, assim, não foi muito diferente, Ai, que né? Claro, eu saí, bom. saí da família, né? Sempre, até meus É, 23 anos morei lá, mas é bom, né? Você sair, porque, né? Você é, cria um é a outro tipo regra de normal da forma de ver vida. a vida, né? Eu lembro que a minha mãe, ela me colocou, né? O primeiro local até a gente arrumar um apartamento, tinha um local que o pessoal que fazia pós-graduação É. ficava. é, Era um alojamento. Lá em Vitória. Não, lá em Ah, no Ribeirão, Ribeirão, que era Ribeirão já. próximo, Tá. porque assim, a Universidade de Ribeirão, né? Ela tem um campus e ela tem uma parte que é no centro, que é o hospital de urgência. O campus fica o hospital eletivo, Sim, né? tá. E do outro lado tinha uma estrada, né? E que tinha um bairro bom, né? E nesse bairro tinha uma casa que você alojava o pessoal da pós-graduação. E o pessoal alugava quartos. Numa casa só. Numa casa só. Tá, Era tipo um flat. Um tá. flatzinho. E eu lembro que minha mãe me enfiou lá. E é ali que você ia ficar. Parecia casa, ela queria mais do que ficasse numa Não, casa. fica ali, não sei o quê, tem mais gente, é próximo, é só se atravessar. Só que eu não trabalhava só na época no Sim. campus, eu ia para o centro. Aí, com o tempo, eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou arrumar mais pro centro, porque, né, é melhor, é mais movimentado. Aqui não movimento nenhum, né? Quero pôr Mas, fé aqui, ó. não, eu quero Né? conhecer a cidade, né? E você mudou. Sua Então, mãe ficou brava? Sua não, porque filha. aí eu já ganhava meu dinheiro, então não teve muito que interferir, Então, mãe, já estou né? te Ó, ligando pra mãe, avisar. avisar que eu acho que é Isso. melhor ficar no centro, né? Então, aqui, pra Itapetininga, realmente mudar, Itapetininga não tinha mar. O que que era interessante Tem. de Itapetininga? Sabe que tá partindo? Ah, Tem, tem mas mar? tem Ilha Comprida. Então, tem que um pouquinho pra lá, mas é nossa praia, você sabia? Lá é. Então. É, isso. Então não tinha mar. Era uma cidade pequena, Sim, 96 é diferente. né? Eu acho que tinha 110 mil habitantes na Ah, época. não lembro. Eu acho que tinha 110 mil habitantes. Mas tinha próximo São Paulo. Tá. E eu tinha muitos amigos lá Uhum. na época, né? E era fácil também, né? De ir para São Paulo. É verdade. Castelo Aqui tava até hoje é ali, isso. Campinas também tava ali. Tá. Então, isso ajudou. Mas a cidade não me atraía, né? Hum. Porque eu vinha para trabalhar, não era tão movimentada quanto o Ribeirão, era um frio danado. É, porque você falou do Meu calor, mas quando vem Deus do frio, né? céu, o frio foi um É, desafio. é. Espírito Santo é muito frio? Não, praia, né? A gente já acha que é sempre gostoso. Agora, com as mudanças climáticas, eu acho que 18, 19, mas nunca na época que eu morei lá chegar a 18, Nossa, 19. Era no Tapetininga. máximo 22, 23, né? Então a gente dava moletomzinho lá. Na Itapetininga, quando faz frio, Aqui, é. nossa. É. Então isso foi um impedimento. Eu acho que o clima foi um impedimento, que eu acabei me adaptando, Sim, né? teria que ser. E a estrutura da cidade, Que ainda era pequena. Saiu de Ribeirão, que já era grande, que já era né? grande, né? Vitória já era Sim. grande, né? Daí você No veio na capital, né? Pitiquinha. E eu Isso. falei assim, bom, mas vou ter que me adaptar, já que eu fiz essa opção, né? Vou ter que me adaptar, ver como é que faz. E no tempo livre, vou para São Paulo, vou pra Campinas, né? Volto para Ribeirão, eu fiquei Sim. muito tempo ainda voltando a Ribeirão, né? Eu tinha vários contatos, né, profissionais lá. Foi ficando por aqui. Foi, Você tá né? quase 30 anos aqui em Tapetininga. Não, eu sou Começou... mais tempo. Ó, eu morei até os meus 23 anos em Vitória. Sim, nasceu e cresceu lá até 23 anos. Agora eu já tô com 26 anos De Tapetininga. de Itapetininga. Já era aqui. Mais os 6 de Ribeirão. Você já tá. Já Eu deu do sou capião paulista. como cidadã. Não, a minha mãe falava assim: olha, Você já pode usar a ilha comprida. seu quarto, né? Falei assim, mãe, não tem mais quarto, né? Já Então, fui. já fui, não É. tem jeito, né? Então você sou já era, paulista. já tinha nascido lá, sabia que vinha para São Paulo. Sim, Veio já para sabia. Itapetininga montando o seu negócio como Uhum. médica. 97 foi definitivo, Foi abriu. definitivo. Começou a trabalhar lá ou você ainda fazia os plantões no hospital?
Ou você se dedicou só à empresa daí? Não. A gente fazia um mix, Tá. né? Porque a empresa no começo, você não consegue sobreviver por ela. Então, você tinha Ah. que manter os empregos, Uhum. né? E depois não, depois aí você vai se afastando. Mas a nefrologia, ela é muito ligada a hospitais, Uhum. né? Por causa das interconsultas, dos pacientes que precisam de diálise internados. Então, querendo ou não, a gente ficava ligado aos hospitais, né? Mesmo se não estivesse trabalhando, tava ligado, né? Tava ligado. É. Aí depois, quando a Unimed entrou na sua vida? Faz quanto tempo que você tá na Unimed? Unimed entrou desde que eu vim pra cá, mas assim, oficialmente em 99. Você começou como cooperada? 99. Cooperada, 99. trabalhando para prestar serviço Sim. normal. Mas assim, eu sempre tive um pezinho lá, eu sempre me convidaram, eu fiz conselho técnico, em que você Uhum. avalia realmente quem entra na cooperativa, tanto para ser cooperado quanto ser prestador de serviço, né, como credenciado, né? Você meio que Então, chegou chegando já, né? Dando opinião. Você sempre foi firme de opinião? acho que sim, Não é? sempre fui Ah, firme. falou, acho que É. sim, parece que é tão leve. Gente, quase que eu Acho que eu não me enxergo, né? quase que eu me enganei aqui, quase que eu falei, Acho que eu não me enxergo, né, Gisele? nossa, eu acho que sim, que eu sou tão leve aqui. Eu falei, ué, será que eu tô fazendo alguma coisa errada aqui? Doutora, não, porque você falou assim, ó, comecei como cooperada lá da Unimed. Isso, aí eu fui Precisa para as ser- partes administrativas também, Então, que é o você não conselho chegou chegando? técnico. Eu acho que era por causa do meu currículo, né? Eu tinha umas Não é personalidade, formações. não, né? Não, também. Ah, então tá bom. Obrigada, chegamos lá. Porque as pessoas acho que percebem que a pessoa tá ali, chegou, quer saber, quer se envolver. Acho que essa Eu sempre postura, fui envolvida isso com as que eu coisas. acho, isso que eu acho, que não só. Tipo, a gente não Secretaria também de Saúde, né? A Prefeitura, a gente, né, fez tantas coisas bonitas, eu e a minha sócia. A gente fez protocolo de hipertensão, né, do Sim. hiperdia. A gente fez boas coisas aqui na Você acha que, medicina de como Itapetininga. médica e como pessoa, você é uma pessoa sempre muito envolvida no que você resolve fazer? Sim. Isso é uma coisa que é boa para chegar na diretoria, por exemplo. De qualquer Eu acho lugar. que você tem A que gente ter tá falando. perfil para algumas coisas, Eu acho também. A né? gente não é só a gente brinca aqui de personalidade forte, como se você impusesse as coisas. Mas não, só de você estar envolvida, querer saber, querer fazer o melhor, você já está mostrando uma personalidade de talvez liderança ou de De envolvimento, proatividade, proatividade. de querer, né, que as coisas se resolvam, que as coisas vão para frente, né? Eu acho que isso faz parte, né, de mim. E daí você começou na Unimed, prestando serviço, indo ali na, Isso, na conselho comissão, técnico, aí conselho. depois conselho fiscal, em que você é Uhum. responsável pela ficar olhando como que a cooperativa vai financeiramente, e aí veio o conselho de administração. E Aí passou para diretoria. aí veio a Aí direção. veio. Aí, Veio com aí já falaram a que é diretoria bom. executiva. Daí eu já tenho que ficar. Quanto tempo vai ser você estar de diretora executiva da Unimed? 10. 10 anos já? 10 anos. Teve um lapso de 4 anos, porque a gente teve um problema pessoal na clínica, então eu tive que sair, né? Se dedicar na Me clínica. dedicar à clínica, mas contando 10 anos. E você continua com o seu negócio de hemodiálise aqui? Não, a Com as sócias? diálise nós vendemos no final de 2020. Ah, tá. Então não. Hoje É, sua não. dedicação é Isso, nós consultório. trabalhamos de 97 até 2020 no Instituto de Nefrologia e Diálise Itapetininga. Hoje em dia, né, ele pertence a um grupo Lund, que é um grupo, né, de Ribeirão, Uhum. né? Então, Ribeirão de novo? Cruzou o seu caminho de cruzou novo. meu caminho. E eles continuam fazendo serviço normal. Sim, normal. Ah, tá. Normal. Daí você hoje é uma diretora na Unimed. Eu sou diretora, mas eu continuo nefrologista, faço Né, consultório. sim. Do hospital, em geral, eu me afastei. Tá. Porque aí o tempo não permitiu. Né? A Também, de novo, diretoria, o dia não tem 60 horas, não deu. o dia ficou meio curto. E você trabalha com uma área da Unimed que eu acho que é tão interessante a gente falar sobre isso, explicar nas coisinhas simples pra gente, que é fácil a gente pensar de vários setores, em várias coisas do hospital. Mas, por exemplo, recursos próprios, que é o que a Unimed faz com o dinheiro que entra e os investimentos que tem feito. Isso para você
porque você é médica, a gente fica pensando dinheiro, financeiro, administrativo. Como que é trabalhar com isso? Qual que é o radar como médica que tem que estar ligado para poder fazer o melhor nesse setor? O que que é esse setor e como fazer isso ser cada vez melhor? Então, quando eu entrei na diretoria, né, na primeira gestão, foi 2009, lá na Indy, a gente, né, eu e as minhas sócias, a gente fazia gestão. Tá. Que é essa Só que clínica. né, gestão em geral, né, tanto assistencial, administrativa, financeira, né, as coisas todas. E era, assim, era uma coisa que a gente conhecia, Uhum. né, e era um ramo. Quando eu entrei na diretoria da Unimed, eu falei assim, eu acho que o que eu sei não é suficiente. Vai ser um monte de coisa, Não basta né? você, né, você ser um bom médico, ser um gestor. Uhum. Né, eu preciso me estudar, entendeu? Para entender, porque a administração é uma ciência, né? Sim. Até tem um amigo que quando eu comecei, né, a trilhar os caminhos da GV, né? Eu fiz Sim. GV, Ah, você fez eu GV? fiz GV. Quando? Depois que você começou aqui? Não, né? Um MBA, um Master Ah, Business não Administration. para de estudar, que É. bom. Aí eu lembro que eu tive um amigo que falou assim, mas isso aí não tem ciência. Mas tem ciência. Porque conta Né? Tem fatos não teorias, elaborados. É ali, tá preto no entendeu? branco, Tem né? teorias, tem pesquisadores que analisam comportamento de mercado, né? Sim. Comportamento de pessoas, né? Que aí é um outro tipo de comportamento. Eu passei a ter um outro tipo de relacionamento com as pessoas, em que você é chefe ou é líder, né? Você tem que envolver as pessoas. Eu saí de uma parte que eu tratava as pessoas que eram vulneráveis, né? Sim. Que Na de repente doença, que, né? né, que aceitam, né? Eu Sim. acho que até a pessoa, hoje o Google tá aí, então a pessoa consegue conversar com você a respeito da doença, mas querendo ou não, eu tenho um saber que ele não tem, Sim. Você se né? formou nisso, Então, estudou para isso. diferente da administração, a relação é diferente. É uma relação que envolve Verdade, nunca tinha pensado nisso, porque a hierarquia, vamos colocar mais ou menos como e hierarquia. O paciente, quando eu vou lá no consultório, você sabe muito mais do que eu, tô ali para poder entender a minha eu devo saúde. saber, né? Eu devo saber. Exatamente. E quando tá na administração, principalmente no Não. hospital, todo mundo tem que trabalhar junto. Você Apesar tem da que envolver, hierarquia. você tem que comprometer. Tá. Né? Eu acho. O RH, eu tive uma professora na GV que era uma portuguesa. Né? E ela me ensinou muito de recurso humano. Nessa Como parte tratar, de. como tratar esse tipo de relação. Então essa MBA para você foi um divisor de águas? Foi. Eu fazia assim quando eu fazia MBA, né? Porque eu ainda continuava sendo médica, Sim. né? Eu fazia assim, um lado vai pensar administrativo, outro lado vai pensar, entendeu? Para poder entrar as coisas. Porque eu continuava fazendo, né, medicina, o normal da vida mas e eu falei assim, tal. não, vou ter que aprender isso, Sim. né? Porque era primordial. Eu não era não tinha tanta expertise nessa área. É diferente. Precisava aprender. Precisava Porque você aprender. sabia onde você estava indo, né? O caminho. E assim, eu me formei, né? Tive que me formar nisso, tive que estudar. Hoje em dia ainda a gente se pega, né? Vendo e fala assim, nossa, eu tô te falando só de uma teoria de uma das áreas da administração, que é o recurso humano. Sim. Né? Nossa, mas Você hoje tem trabalha áreas, tudo. né, que são as financeiras. Que Você está tem relacionado também. as áreas que são as Sim. tecnologias, Sim. né? Os radares têm que estar todos Tem que ligados, tá, né? Então, assim, para eu fazer, né, o que eu tô fazendo hoje, eu voltei a estudar. E assim, conta também o seu dia a dia em você administrando alguma coisa. Sim, porque muda tudo, assim, né? o recurso próprio, além de você, né, ter que estar antenado para saber se você pode investir naquilo, né? A gente tem uma palavrinha para as operadoras de plano de saúde que você verticaliza. O que é isso? Você faz o seu próprio negócio na prestação de serviço, que é o hospital, que é uma fisioterapia, que é um laboratório, né? Que é um centro de imagem diagnóstica, que é um centro cirúrgico, que é uma terapia de fusão. Então, são vários negócios que você precisa saber se realmente vale a pena como negócio ele, né? Ou se você contrata. Ah, sim, daí terceiriza Aí eu e pronto. terceirizo, é um contrato.
É. tá? Daí Então, vocês foram tomando essa postura de ter sim, várias coisas que eram terceirizadas. sim. Foi importante ter própria. Por isso Por uma que, análise de mercado, sim, uma análise de custo, de efetividade, né? Então, essa área de recurso próprio é uma outra área também que eu gosto de fazer, porque isso é gestão em sim, saúde. É um sistema de saúde paralelo ao sistema único de saúde, sim. né? Porque você precisa entender um todo completamente O sistema diferente. suplementar Sim. é suplementar, né? Porque eu tenho, né, vamos pensar em termos de Brasil. Brasil, eu tenho 25% da população, são 50 milhões beneficiários de planos de saúde em geral, né? Já é um número É muito 25% da grande. população. Sim. Em E, Itapetininga, nós temos mais ou menos em torno de 16%, mais ou menos, uhum. né? Da população que são beneficiários da Unimed Paulista. Em Tapetininga e a região também é atendida, A né? gente pega Itapetininga e mais 10 cidades. Não, então são 11 cidades. Então, é você fazer uma gestão de saúde, Uhum, uhum. né? Ver o que é necessário para aquele paciente, né? Se vale a pena aquele serviço, né? Botar a rede prestadora ou você verticalizar, Sim. né? E daí você está falando, a EGV foi até que ano que você GV estudou? foi de 2009 a 2011. Aí você foi entendendo, você foi estudando, você foi E aí, como eu já fazendo. estava na gestão, foi até bom, porque eu praticava aquilo que eu estava vendo, É, né? conseguia colocar Eu colocava. Não com o era tipo seu assim, só jeito. estudei depois vou arrumar um emprego Não. em administração. Não. Foi legal por causa disso. E daí, de repente, com tudo isso, e tá sendo sempre. A saúde sempre é um aprendizado, né? Até nessa Sempre. parte de gestão também. Gestão não para. É, porque eu fico pensando aqui, quantas e quantas coisas nos últimos anos tem que se aprender e tem que se adaptar. Uma Uhum. das mais fortes, pesadas, a gente vai ter que ser repetitivo aqui, porque várias vezes a gente já se conversou sobre isso por causa da rádio, é a pandemia. Uma coisa que você fala assim, tá indo bem, estamos aqui organizados, temos um cronograma. Acho lindo o cronograma e planejamento, mas de repente, puf, vem uma pandemia, muda tudo. Aí nessa hora que você fala, com tudo isso que tá acontecendo, uma coisa é eu na minha casa ficar desesperada, ai, entrar em pânico porque eu não posso sair e tal, não sei o quê. Uma outra coisa é a médica que tá lá, ainda mais numa diretoria, manter a calma. Como que foi esse momento para você? Foi assustador. Obrigada. Somos todos iguais. Ai, que bom. Foi Porque a gente vê assustador. você, doutor Marcos, doutor Cláudio, tranquilos, leves, mas tem um ser humano Mas a ali que leveza tava. só veio depois de um tempo, viu? Meu A Deus. gente formou no hospital um comitê de crise, Sim. né? E a gente tinha reunião 2 vezes por dia. Porque a gente, réis mortais aqui, cidadão que não sabe a parte de médico, a gente ficou sabendo da pandemia em março, final de março de A gente já, a 2020. gente já E você? sabia. A gente já sabia dos casos que estavam na China, Tá, né? A gente tem um pessoal que trabalha com a gente de infectologia, né? Que é a Virgínia e o Jaime, que são muito antenados com tudo. com tudo, Mundial, porque hoje né? em dia. Assim, um trabalho que a gente faz, inclusive para administrar o hospital, administrar estoque, né? Administrar o tipo de atendimento que você tem, é ver o que está acontecendo sazonalmente. Tipo, Sim. eu sei agora Entender. que vai aumentar a gripe, né? Sim, já Vai tá aumentar o no. infarto. Sim, tá. Então Frio. eles já estavam antenados, tipo em criança tem a bronquiolite do vírus sincicial. Então assim, você tem que estar antenado. Quando você trabalha com saúde, você tem que estar antenado do que você precisa, Tá. né? Não pode Aí, cair de paraquedas uma coisa, nossa, eu não esperava que isso. E você tem uma série histórica, né? Por isso que a pandemia foi tão assustadora como aconteceu, mas a gente já sabia que estava acontecendo. E a gente começou a se preparar. o Brasil esperou mesmo o carnaval passar? Não, acho que não. Será? Eu acho que assim, tava se vendo as coisas, mas não se imaginou que fosse chegar tão, né, Tão do jeito, forte. É. né? Mas era mundial, né? O comitê de crise foi criado quando? Quando Foi realmente criado, ó, estourou? não. Nós criamos então. Aí o pessoal da Infecto já tinha avisado,
né? A gente começou a ver como é que a gente ia se portar. Eles sentaram, conversaram com a gente. O Marcos, né? Também Marcos, que é o começou, presidente da Unimed. começou também a conversar com a gente, falando, olha, nós vamos ter que dar um jeito, porque se vier do jeito que vai vir, o hospital não vai dar conta. Que foi a tenda, né? Eu acho que nós fomos O pioneiro acho que nisso. segundo, Acho que alguém o que viu segundo ou tenda lá em terceiro, frente falou, vai ter nós festa na montamos Unimed a aqui. tenda, É. né? Porque a gente sabia que seria muito atendimento. Então, o pessoal da Infecto sinalizou pra gente já lá na China, Uhum. né? E aí, quando teve o primeiro caso do Einstein, né, que Aí o foi- negócio chegou. que morreu, É. né? Eu acho que foi em março Foi. de 2020. 2020. Chegou ali em São Paulo. Então, se chegou ali em São Paulo, são Aqui 168 estamos aqui. quilômetros. Exatamente. E as pessoas que transitam por aqui. Então, o primeiro caso que aparecer, a gente inicia, né, o que a gente já tinha pensado em termos de fluxo dentro do hospital. Esses fluxos foram mudando, né, durante o acontecimento da pandemia, né, os isolamentos de fluxo, a parada de atendimento de pacientes ambulatoriais, as cirurgias. Então, foram acontecendo à medida que as coisas iam piorando, né? A instalação das duas UTIs, né? Nós ficamos com 3 UTIs depois. Sim, Que eu lembro. passaram, né, a vir, né, os pacientes crônicos, começaram a descompensar, né? Os AVCs, os infartos. Então, a gente Tudo tinha que nesse Tinha processo. que ter uma terceira UTI. Porque eu fiquei né? pensando, tudo que tem protocolo tem um processo para acontecer e tem que ser feito assim, por exemplo, na Unimed, no hospital, em qualquer hospital. Mas de repente você estava numa situação que não tem um protocolo, que não tem uma diretriz, que não tem um número para amanhã. Então, Aí o comitê de crise, a gente era dividido em áreas administrativas, áreas assistenciais, áreas estruturais e tinha o pessoal da linha de frente. Né? E na linha de frente tinha um colega médico, né? Que nós fomos pares, né, todo esse tempo, que foi o Fernando Oliva. sim. Né? Então, nós dois levamos, né, essa pandemia em termos de protocolos. Os primeiros protocolos foram das universidades, Tá. né, Tá. federais. Eu trouxe o Que protocolo de criavam. Ribeirão, ele viu os protocolos de São Paulo, né, da USP. Então, a gente foi... Quando começaram a chegar os protocolos, é que a gente foi ficando mais tranquilo. Aí você falou, alguém tá criando um E mesmo parâmetro para assim, nós aqui. isso, você precisava. E a gente Não pegou é? muita coisa também do exterior. Da Espanha, principalmente, tinha bastante coisa. Verdade. Né? Alimentou A Organização, muita fonte. né, Mundial de Saúde Mas teve mandou alguma muita coisa. Teve alguma coisa que vocês tiveram que tomar uma decisão isolada? Tipo assim, isso aqui não tem protocolo, não tem jeito, a gente que tem que tomar essa decisão e deu aquele medão. Sim, deu. Mas assim, a gente sempre procurou seguir as normas técnicas do Ministério. Alguma dica tinha ali. Não, você tem que seguir. Porque se você faz algo, né, você Mesmo não é que perdoado. Né? E você acha que nesse momento as decisões foram individuais ou o coletivo que teve que se ajudar e não teve... Porque a decisão tomar sozinha... Então tá Não, bom, eu acho a que gente não sabe o que fazer. Pergunta pra doutora eu acho que Gisele. assim, o coletivo ajudou muito a você tirar um pouco o peso. Né? Você falar um sim, um não no Mas negócio muita desse... coisa você tem que decidir. Como que faz isso? Vai instalar mesmo a outra UTI? Onde que vai abrir? Né? O comitê estava ali, mas às vezes a decisão passava por mim, pelo administrador, né? Eu tive um administrador bem presente, que foi o Lucas, né? Que não está mais com a gente, sim. né? Então, e a linha de frente, né? O Fernando tocando a linha de frente, né? Nós fizemos um combinado, né? Ele ficaria mesmo no atendimento mesmo e eu ficaria na linha administrativa, né? Que um dando suporte pro Isso. outro, aquela troca. E a ali. gente até tinha também um outro combinado. Se alguém ficar doente aqui, um assume o outro. Porque a gente Né? não Se você sabia ficar o que ia doente, acontecer, né? você assume, né? Se eu ficar doente, você assume a parte, né? Foram dias de muito medo, todos os dias. A gente pode dizer que foram dias foram. consecutivos de medo. Foram. Porque uma coisa é, vamos ser bem De sinceros. medo, de choro. De choro, né? Menina, Porque uma acho coisa que é deve ter você- umas filmagens, acho que o Fábio que tá aqui deve ter filmado
debulhando em lágrimas lá, meu Deus, o que eu vou fazer? E assim, olha, Tuti, vou te ser bem clara. Quando começou, eu pensei, né? Eu sou uma pessoa que estudo, né? Que vou lá Não nas coisas. deixa Eu sem falei, informação. gente, como é que eu vou tratar essas pessoas? Vai morrer gente de monte aqui. Isso me incomodava muito, Para você entendeu? já sabia do cenário, né? A gente aqui Tava muito como feio, é, entendeu? O cenário. E a gente não tinha, surgiram, né, medicações que a gente não tinha certeza se eram efetivas mesmo, né? E como usar. E aí vieram os efeitos colaterais de algumas medicações, dos sim. kits, né? Eu falei, não dá pra usar isso. E gente te cobrando, não, mas por que você não usa o kit? Não, E daí o kit criou, não dá pra usar. O kit não principalmente no tem evidência Brasil, científica, criou né? um movimento de informações. Não vamos nem Eu acho que entrar no coisa política, acho que no mas mundo inteiro, né? mas Mas aqui assim, criou um aqui é o negócio. nosso, né, micro, né? É, as pessoas pensam diferentes, né? Eu Uhum. acho que as pessoas se perderam um pouco de ver a ciência, Então, né? E a ciência acabou mostrando, né, ser soberana para alguns achismos, você né? consegue enxergar hoje? Hoje a gente pode dizer que a pandemia está controlada. Sim, Você consegue hoje enxergar que, mesmo diante de tanto emocional abalado, dificuldade, medos, o que você viveu na pandemia também foi fascinante como cientista, sim, sim. né? Porque eu fico pensando assim, hoje uma médica na rádio citou que estão saindo de estudos do Covid. Eu falei, naquele momento eu falei assim, gente, eu tô vendo uma coisa que eu sonhei tanto em ver nos últimos anos. Imagino para você, médica, e agora você me falando que tem uma raiz na ciência. Quanta Nós coisa você aprendemos vai muito com ver o e ler Covid. tudo agora, né? Muito. Eu falo sempre que é um vírus sem padrão, Sim, né? E sem limite. sem limite. E ele Nós aprendemos ainda. muito com o Covid, Você. né? E aí, você tem ainda os pós-Covid, Ah, eu ia te né? falar isso, que agora Pessoas a gente está descobrindo ficaram, o outro. em termos também, eu acho que de saúde mental, a coisa, né? O isolamento não fez muito bem Uhum. para as pessoas, né? Saúde mental despencou. Saúde mental, você percebe que ficou abalada, Eu também, eu né? acho isso também. Eu acho que as pessoas que aguentaram firme, por exemplo, a minha profissão, eu tenho que assumir que a minha profissão como comunicadora foi importantíssimo na época, mas no sentido de ajudar melhorando o sentimental das pessoas que estavam completamente abalados. Tanto que eu mudei completamente o jeito do meu programa, tinha um entretenimento muito divertido, tal. Até hoje a gente fica nessa Uhum. pegada. Graças a Deus que eu adorei. Uma coisa é o que a saúde mental fez comigo. Eu tive que me melhorar a cada momento. Então, isso me ajudou a ser mais empática, ser mais agregadora. Mas e daí, quantas e quantas pessoas nas suas profissões teve um declínio de tudo isso? Porque foi muito difícil. Foi Foi. muito difícil. O que todo mundo precisou de você e que todo mundo precisou de mim é completamente diferente. Então, Uhum. tivemos que segurar a barra na saúde mental. É. Você faz terapia até hoje? Não. Eu Não, fiz lá naquela época, nessa época né? dos mortos E lá, depois né? Porque não podia ver morto, não podia ver médica. morto, Ué, faz parte. Eu já fiz uma campanha publicitária aqui. Vai na doutora Gisele que não quer ver morto. Ela vai fazer você ficar vivo a qualquer Mas custo. ó, hoje em dia, né, eu tenho um pezinho na paliatividade, né? Você acaba entendendo, né? É, Nada com amadurecimento. Você acaba entendendo, sim. né, a morte. Eu já tive muito mais medo de morrer do que eu tenho hoje em dia, né? Hoje eu É, não você tenho mais tem não, hoje medo de morrer? não Se, mais. se acontecesse Pode alguma ser coisa que amanhã? que se chegar pode ser que eu esteja falando só uma balela. Pode ser que na época que chegue, fale assim, puta, tô morrendo de medo. Mas Agora eu assim, não queria. eu acho que é um desperdício, né? Tem tanta coisa pra ver, mas assim, você tem que chegar, né, numa idade bem, né? É, Bem. a qualidade de É. vida não é Se você não chegar brincadeira. numa idade bem, melhor, né, você vê o que, né, O que que dá para dar o uma que dá pra resolvida? Eu gosto de fazer, né? analisar. Você já pensou essas coisas que falam muito assim? Ah, se você morresse daqui uma semana, daqui 6 meses, o que você faria? Você já fez isso como uma análise de vida? O que que você mudaria? Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu faria tal coisa. Eu me analiso muito fazendo isso, sabia? Eu nunca coloquei assim,
tempo, né? Ah, daqui a 6 meses, se eu tiver uma doença, daqui a 6 meses. Eu tive alguns momentos, né, no Covid, né? Eu tive um Covid que não foi um Covid muito. Chegou em você É, difícil, é? chegou difícil, Antes da vacina? antes da vacina. Uhum. E não foi bom, né? Mas eu nunca coloquei assim, nossa, o que eu vou fazer? O que eu Né? Você te fala, olha, faria? ó, você tem 6 meses de vida. Nunca me perguntei. Seria É, uma boa pergunta, talvez porque eu não pense assim nessa terminalidade. Mas com a idade, eu penso assim, falando assim, ai, onde será o local que eu gostaria de morrer? sim. E aí, você Né? decidiu já? Numa Ah, praia, já sei, praia. é óbvio. Eu se Mas não num depois local dessa também. próximo de água, né? Lendo meus livros, escutando Daí, viu, minha. morri ali, você já pode me É, enrolar, põe no mar ali e pronto, acabou. Daí é, já sai a milanesa ali, tá tudo é, certo. Não, eu vou falar uma coisa pra você, eu faço muito essa análise. Mas eu é. não faço de 6 meses, porque meu pai falou uma coisa que é verdade. Eu tenho uma falha grande para médio e longo prazo. Eu sou muito curto prazo. Eu sou muito agitada. Eu não gosto de Uhum. falar que eu sou ansiosa, eu sou agitada, tenho muita energia e tal. Então eu sempre analiso uma vez aconteceu alguma coisa, doutora, que eu não sei o que foi. E que eu falei pros meus filhos, eu quero me comprometer com vocês hoje. Eu tenho 3 filhos, então eu falei assim, ó, eu quero me comprometer com vocês hoje. Qualquer dia que eu morrer, até a partir de hoje, eu morro feliz. Uhum. Tá combinado? Mãe, mas você tá falando que pode não acontecer alguma coisa triste? Eu falei, pode. Mas o todo é feliz. Vamos deixar Uhum. isso combinado? Vamos. Então eu tenho um curto prazo de fazer essas análises assim, sabe? Uhum. Porque eu falei assim, quando acabar e alguém perguntar de mim pra você, você fala, tá tudo bem, ela foi embora feliz. Então essas análises eu não sei, mas eu sou comunicadora, né? Você é É. médica, você vê a Marte de bem Eu mais acho que perto. se me desse assim, olha, você vai morrer amanhã. Acho que eu morreria feliz. É? Ligaria pra alguém antes? Sim, pra várias pessoas. Ah, tá bom. Então 24 horas dá tempo. Acho que dá. Ah, que bom. Abriria um bom vinho, entendeu? Isso, vamos pegar aquele bom, vamos dar umas E brendadas, ligaria pra mas algumas pessoas, isso, né? Me bom. despediria, né? E faz parte, eu acho E que faz já parte do chegando ciclo, nos né? últimos Não minutos, ia falava, gostar, tô não. chegando, Não ia gente. gostar, não. Acho que a gente tem que viver muito, né? Viver bem. Viver muito, tem tanta coisa pra ver. Eu adoro ver o sol Nossa, nascer, o sol se pôr, a oh, lua, eu né? amo também. Nossa, tem coisa. Eu não sei o que tem do outro lado, né? É, não sei pra quem que eu vou avisar pra chegar Né? lá. Não Se sei se vão chegar realmente, ali, né, né? tem o céu, É. né, se eu vou pra lá, se eu não vou, né, se eu vou pro inferno, se eu vou pra Ah, não, onde, ou doutora, se pelo eu amor de Deus, volto, né? não sei, Depois de tudo que você passou na pandemia, não pelo menos sei, a algum gente não bônus você tem, sabe. né? Pelo Não amor sabe de Deus. se existe, né, o que existe. Se eu vou reencarnar, não sei, não Também é? não sei. É Não, uma mas eu não grande quero saber. dúvida, Deus, eu não quero né? saber, não. É Pode uma me deixar grande aqui, que aqui eu dúvida. tenho certeza. Doutora, você acha que a MBA você falou que te mudou muito nessa visão de gestão, Uhum. como uma empresa, envolvimento, empatia, tá, beleza. A pandemia te mudou como médica com esse atendimento humanizado? Eu acho que eu já fazia um atendimento humanizado, eu sempre fui muito eh, de abraçar meus pacientes, né? O nefrologista, ele direciona muitas coisas, Uhum. né, na vida das pessoas, né? Se é renal crônico, né? Aquele renal crônico que vai para diálise, Que tem um né? acompanhamento mais Eu duro, né? trato, na verdade, eu faço nefrologia geral, Uhum. né? Hoje em dia eu não faço mais terapia renal substitutiva, mas na terapia renal substitutiva você tem que estar casado um pouco com o paciente, né? Ele tá ali 3 vezes por semana com você, né? Você faz parte da vida dele, ele te conta todas as Muito. coisas, Você chegou já a né? chorar com um paciente? Já, É, já, naturalmente. naturalmente. Dá licença Naturalmente, que eu só um também pouquinho chorona. aqui. É, porque quando você começou a falar da pandemia, você ficou emocionada, como todas as É, vezes que a gente falou é, sobre isso. é. E você já chegou a falar, desculpa, agora eu tô aqui emocionada. Mas assim, chorar faz parte, não, né? Você mostrar a tua fraqueza é uma coragem. É importante também. Não é? E é Acho que a pessoa uma, tem que te ver como uma pessoa humana. viu? E é o Claro, mais alto eu nível. sei mais que ele naquele assunto. Uhum. Mas eu sou tão humano quanto ele. Não é? E também mostra o mais alto nível de empatia. Sim. Poxa, tô aqui envolvida, a gente tá É. conversando, Então, né? assim, se o Covid me mudou, talvez para mim mesma.
Tá. Porque eu acho que mostrou um pouquinho de finitude, sim. Lembra, né? Porque assim, você vê pela minha conversa, eu não penso muito em finitude. Nem quer Né? pensar. Não tá no meu dia a dia a finitude. Se ela acontecer, nossa, vai ser um péssimo. Eu também acho. Eu queria ficar Tipo, muito se eu tempo tiver uma aqui. neoplasia, não sei o que, puta, vai ser péssimo. Não Muito quero, ruim, a gente né? vê, já estamos mandando mensagem pro universo entender que a gente quer ficar por Vou aqui. morrer de alguma forma, né? Então, eu acho que, do ponto de vista pessoal, acho que o Covid me mostrou um pouco a finitude. Me mudar como pessoa, acho que não só acho que da finitude. Né? Só Falar assim, puta, tô... pra viver Mas bem assim, o agora. Você acha que o agora, né? o agora. Eu acho assim, isso realmente Eu é o acho. agora. É o momento de você falar, É eu tenho que agora, não tem o depois. É o olhar um pôr do agora. sol, Não tem um segundo depois, porque eu posso estar atravessando aqui, pegar meu carro ali, acabou. e eu não ver o outro carro, o carro vir e É, eu morrer. a gente não tem nenhum Então eu controle acho que você tem sobre que ter isso. prazer naquilo que você faz no agora, É. né? Isso você aguçou na pandemia, então, Aguçei. por causa de tudo que você viu, Aguçei. né? Doutora, deixa eu perguntar uma coisa que também eu acho que é legal a gente saber que, ainda mais a gente sabe que o Tuti pode chegar em qualquer lugar, você vai mandar lá pros amigos do Espírito Santo, Ribeirão Preto e tal. Mas Itapetininga é o seu lugar definitivo? Você já vê isso ou não? Essa finitude da vida também não tem para o lugar onde você vai morar? Não, pode ser que eu mude para outro lugar. Eu acho que por enquanto é o meu lugar definitivo. Tem alguma coisa que te prenda aqui, Né? que você fala, aqui é meu lugar definitivo, por causa disso? Eu passei a gostar daqui, né? Tem pessoas importantes para mim aqui, né? Pelo menos por enquanto. Então, por enquanto é aqui. Mas se não for também daqui a algum tempo, né? Eu sou uma pessoa de criar raízes, mas também se não for. É uma pessoa de criar raízes, mas também que se precisar tem desapego. Assim, É? sabe? Vamos para outro lugar. Mas assim, eu tenho muitas coisas gostosas que eu faço aqui. Coisas que me delícia. fazem bem. Então, eu acho que você tem que estar em locais que você gosta de estar. Uhum. Se Né? você se sente bem com as companhias, com as pessoas e com a sinergia toda do lugar, né? Sim. Hoje você é independente, vive sozinha, é casada? Não, atualmente não. Quer casar? Não sei. Ela é ótima! Gente, ela é ótima. Se for, tá tudo bem. Se não for, tá tudo bem. Quer ter filhos? Eu acho que eu não ficaria grávida. Nunca me imaginei grávida, né? Mas se tê-los, por que não, né? Doutora, você é muito aberta Sou. ao que pode acontecer na vida, né? Eu acho que você tem que ser aberto, porque assim, você tem que ter planos. Não tô Sim. dizendo assim, vai acontecer, nós vamos, não vamos, não vamos. Não, eu acho que você tem que ter propósito, tem que ser planos. Mas você tem que estar aberto. Há mudanças que não fazem parte da sua decisão também, Tem né? coisa que não faz parte de você. Você é muito tranquila quanto a isso. Que bom. Sou. Aí que eu gosto de desmistificar algumas coisas, ao mesmo tempo que a gente te vê como uma mulher, a diretora da Unimed, forte, personalidade, aquela coisa da mulher porreta, mas tá tudo bem se tiver que mudar. Sim. E tem a flexibilidade. Quer dar uma arrumadinha aqui pra ela? Peraí. Como uma tiara, pode pôr aí. Aí, pronto. Encaixou bem? Encaixou. Aqui o meu cachinho encaixa bem Escorregou aqui, ó. aqui no cabelo. Pronto. Então, essa flexibilidade é muito boa. Eu acho que te dá uma leveza. Acho que sim. É bom. Doutora, eu vou fazer uma brincadeira com você, que isso daí faz parte das nossas conversas também. Você lembra disso aqui? Espírito Santo, será que você tinha? Cardápio de especula? Acho que não. Não? Não. Nunca viu isso? Era maneira de stalkear no mundo analógico. É? Vou te explicar mais. Peraí, deixa eu pegar só uma... Pega essa máquina aí. Lembra de máquina que tira foto na hora? Polaroid? Sim, eu tenho uma Polaroid, mas mais Tem? antiga. Não, essa aqui é Naquela moderninha. Kodak sai. Tch. Na hora. Você tem tirado foto com ela? Eu não tenho mais encontrado, porque era um cassete, né? Essa aí é uma moderna. Essa é a moderna. Então, a minha era um cassete que colocava. Eu acho que só na 25 de março. Pode ser. Ou naquelas feiras de antiguidade. Deixa eu tira a taça ali pra eu tirar uma foto sua. Enquanto ela revela, eu quero que você... A minha era na hora. A minha Era tá só saindo. fazer assim, Você ó. larga de ser linguarudo que ela vai sair? A minha fazia assim.
Olha só porque ela falou. Tinha A tantos minha era aqui. melhor. Vamos de novo. Peraí, vamos ficar bonitinho. É, vamos esperar. Aí, pronto. Peraí. Cadê meu. Gente, viu? É uma questão de dignidade, gente. Pelo amor de Deus. Cadê? Veja aqui pra mim. Ixi, não sai nada na hora. Além, atenção, produção, produção, produção. Caderno de especula, você lembra, Fábio? Do que era? A gente queria stalkear as pessoas e a gente não tinha internet, não tinha mídia social nem nada. Você lembra dessa época, né? Porque a nossa Sim. época é analógica. Eu sou da época do Orkut. Então. Que era o primeiro, né? Não, a gente é antes disso, né, doutora? Para stalkear era muito mais difícil, né? É. Orkut já ficou um pouco mais fácil. Esse aqui é o caderno de especula. Cada um dos meus convidados tem um número e você vai. Escolhe aqui uma cor. Você vai ser o número 9, depois Nossa, da tem que doutora Júlia. Pô. Pode pôr o óculos. Já, graças a Deus, passamos dos 40 e a gente vai já colocando o óculos. Aí você. Cada página, uma pergunta, você coloca o número 9 aqui e vai respondendo, tá bom? Aí você pode conversar, você pode contar, você pode comentar alguma coisa, não tem problema. O nome dela de princesa, Gisele Cordeiro. Aqui tem família Cordeiro no Tapetininga também. Tem. Mas eu acho que não são parentes, não. Não, muito longe. E o Domingues não, porque o meu... Ela assina no final, ela é ótima. O Z, gente, o Z depois é um negócio enorme. Meu signo. Número 9, qual é o seu signo? Libra. Libra. O que você acha que é mais forte do signo que você tem? Acho que da parte artística. Artística? Eu gosto... Não devo ser artista. Ah, tá. Mas de arte. Arte gosta? De arte. Gosto de pintura. Ai, que bom. Né? De apreciar. Você gosta de fazer alguma coisa? Não, eu não tenho muita essa habilidade de fazer algo artístico, não. Quer cantar comigo? Minha voz não é boa, não. A minha é ótima. A minha é ótima, por isso que eu te convidei. Vai. Animal que você seria? Qual você seria? Será que a gente já pensa nisso? Vamos ver. Acho que um cachorro mesmo. Você tem cachorro? Já tive um monte de cachorro. Aí desde que agora eu moro sozinha, eu não gosto de deixar cachorro sozinho. Porque uma vez eu tinha um casal de poodles, né? Eu morava no Cláudia. Ai, coitados, os poodles, eles ficavam... tinha aqueles janelões, tem aqueles janelões na Cláudia. Sim. Eu tinha um sofá, né? E o encosto do sofá era atrás do janelão. Eles ficavam deitadinhos olhando na janela. Ai, daí ficou com dó. Não, não vou mais, não quero mais. Deixa, né, ver o que vai acontecer pra ter bicho. Eu não gosto de Então, deixar não. sozinho. Você seria um cachorro, mas não quer um cachorro. Não, agora, qual é? Cor. Cor. Azul. Azul. Também, adoro azul. A gente gosta de tudo que é cor feliz, né? Eu ganhei um negócio agora roxo, adorei também. Qual mais? Uma música. Você é artística, você deve gostar de música, né? A gente que gosta Tem de música aquele gosta de tantas, né? Mas eu gosto da Nana Caymmi. Do Tempo. Como que é? Aquela do Tempo. Ajuda aí, Fábio. Ajuda aí, Fábio. Vamos. Aquela que ela fala do tempo. Vamos resgatar a nossa Da Nana dignidade. Caymmi. Vai, vou tirar mais uma foto. Você vai tirar o óculos ou vai ficar com o óculos? Não, sem óculos. Tá. A gente indo atrás da nossa dignidade. Vamos ver. Viu? Opa! Importante. Da Nana Caymmi, eu acho que é tempo. Nana Caymmi, tempo. Tempo. Acho que é tempo. O que mais aí? Um filme. Filme. Você gosta de ver filme? Gosto. Tem. Ai, que bom. Que bom que dá tempo. Hum. Né? Porque eu gosto mais de série. Mas você sabe que série? Depende da série. Porque série parece novela. Eu já fui muito Então, noveleira. Eu acho que na época eu morava em Vitória, que tinha tempo. Mas aqui Agora não dá muito. E série me parece assim. Tem séries interessantíssimas, A né? gente já vai chegar na série. Fala do filme primeiro. Filme. Um que você
Que estilo que você gosta? É... Vamos chegar no estilo primeiro. eu gosto de Bergman, né? Eu gosto do espanhol lá, das cores lá, Almodóvar. Ela gosta das coisas É, boas, né? Qual que é um filme que você gosta muito? e é Pele o nome? Pele? Pele. Que curiosa! É, É de Almodóvar também? é de Almodóvar. É. Um Um livro. livro. Hum, acho Qual que é? Homo Sapiens. Nossa, ela é muito cientista, né, gente? Porque se começasse pelo caderno de especula, eu ficava com medo da conversa. É muito inteligente, né? Comida. Comida. Muqueca. Capixaba. Que delícia. Você cozinha bem? Muqueca eu cozinho. Mas o geral? Tipo Não, no assim, geral não. não Não. cozinha no dia a dia? Não, no dia a dia Ah, não. Eu não moqueca, sou de, você eu não sou muito de, pode convidar, né? Pode convidar a gente, né? é, Estamos à de cebola e alho, disposição. não. Não? Não, cebola e alho Mas com não. moqueca vai. Muqueca não Vai. vai. Qual é agora? A série. 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 Hum, teve uma que eu assisti. Tô vendo aqui uma. A Yu eu não assisti muito. Mas tem uma que eu assisti recente. Que você gostou? É. Gostei, mas eu não lembro o nome. Foi Não, marcante, mas eu não lembro o nome. não, é que é. Ai, meu Deus, como é que é? Que falava sobre a Segunda Guerra. Tô falando, gente, coisa muito inteligente essa mulher, né? Não vou pegar nenhuma referência, não vou conseguir acompanhar. Ai, como é que é, gente? É porque você acabou assistindo lá. Como que é, doutora? Fala de Segunda Guerra, tem alguma que você lembra? É uma recente. Não? Hum, Daqui a pouco a gente lembra, vai, qualquer coisa você tá. volta. Vamos Pode pular ser? aqui. Vai ser. Isso. Qual é? Uma viagem. Você Uma gosta de viagem. viajar? Gosto. Qual que é a viagem que você gostou de fazer? Eu gostei de Londres. Boa. Gostei também, demais. Me surpreendi porque eu não esperava nada. Expectativa zero. Também me Zero. E surpreendi. amei. E agora? Sonho de consumo? Isso. Você tem um sonho de consumo? Hum, 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 Tipo, não sei, tá tudo bem. Né? Eu nunca fui muito consumista, sabia? Eu percebi já nas É. suas perguntas, respostas tão leves aqui. Mas tem alguma coisa que você gostaria muito de ter? De comprar? Não pode até ser uma coisa que não seja tão, ai, nossa senhora. Uma coisa que você gostaria. Às vezes o sonho de consumo é engraçado, porque até a pessoa pode comprar, mas ainda não comprou, sei lá. É, Não sei. sonho de consumo. Conseguimos Eu acho que pegar. seria um apartamento em São Paulo. Opa! São Bom, Paulo mesmo. É um sonho de consumo. já tem aqui seu apartamento? Já é do Casa, próximo né? casa. Uma saudade. Minha avó. Vó. Vó é o geral, né? É Avó materna, paterna, ou as duas? a materna. Materna. Teve muito, muito contato com ela? Muito, né? Praticamente ela que me criou, né? Ai, que delícia. Se eu pudesse voltar no tempo, o que você faria novamente? Eu acho que faria tudo. Que bom. Que sensação boa. Não tem que ter, né? Acho que Foi, né? gostei de viver É, do que isso estou que bom. vivendo. E o que você não faria? Tem alguma coisa Hum, que você... hum, Tipo assim, Tapetininga não ter praia, que pena. Não ter visto se Tapetininga tinha praia. Mas a gente tem sim. Linha comprida tá ali. não faria. Hum, cortar o cabelo muito curto. Ah, verdade! Você cortou uma vez e não gostou? Não, nossa, tá registrado no meu RG. Ah, e tirou foto ainda. Tive que, nossa, foi Não, péssimo. péssimo, não quero mais. Mas muda o RG.
Não, pior que eu tenho um de São Paulo, mas tem que então. ter o outro, né? Que é lá de Vitória. Já muda. Não, pede Então, segunda-feira pela internet. Aí. curto. Pronto. Deixa uma pergunta para a próxima pessoa Ah, e isso. responder, mas tem Então, agora você, na verdade, depois você faz a pergunta. Essa 8, que é a doutora Júlia, delegada, fez a pergunta para você. Como médica, você continua sensível ao sofrimento dos pacientes? Isso interfere na sua vida? Como você consegue se manter empática? Nossa, parece que ela já sabia, né? Olha que coincidência. É verdade, porque ela falou muito dessa parte da profissão dela, dessa parte humana, da empatia e tudo mais. Ela era o quê? Ela é delegada. Tem que ser empática mesmo, né? Oi? Como médica, você continua sensível ao sofrimento dos pacientes? Acho que sim. Né? Você Acho fez que uma coisa mostrando costume, mas eu tenho certeza que é sim. Super sim. Acho que os sim. pacientes, né? Talvez eles, né? Que responderiam isso, né? Mas é sim. Se interfere na sua vida? Ser sensível? Não. Vale a pena. Vale a pena. Se envolver, mesmo se envolvendo. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Exatamente. Que bom. Nossa. É isso. Como você consegue se manter empática? A empatia faz parte de quem é humano. Você acha que uma pessoa Né? consegue desenvolver a empatia? Eu acho que a gente consegue desenvolver aquilo que a gente quiser. É só querer. Eu tenho analisado muito isso, doutora. Eu acho que a gente é desenvolvível em tudo. Querer. Aí você vai se dedicar e vai fazer acontecer. Sim. Né? Tem coisas, assim, tem pessoas que têm mais empatia que as outras. Isso é normal, as pessoas são diferentes. Né? Mas faz parte acho que de valores básicos, né? Tem algumas coisas que são valores básicos. Já está enraizado, né? Que é compaixão, né? Empatia, né? Senão, como você é um ser humano? Não dá, isso não tem nem a ver tanto com a profissão, é como ser humano mesmo, né? Da empatia. É para você estar na espécie ser humano, né? Eu acho que tem alguns valores básicos. Porque se você não tem isso, né? É muito vazio. Eu achei que depois da pandemia a gente ia ver uma humanidade muito mais empática. Eu não consigo enxergar isso. Eu tentei fazer o meu melhor, mas eu vi que o que eu criei de expectativa foi muito grande. Eu achei que as pessoas iam ficar muito empáticas. Não a solidariedade material, mas a solidariedade humana ia ser muito mais aguçada. Não vi isso. Eu acho muito triste falar isso, que eu vi uma pessoa sendo entrevistada e falou... Pra mim foi chocante quando ela falou isso, mas eu falei, mas eu preciso assumir que eu também não vi. Eu não vi. Eu acho que existia um coletivo, mas não era tão grande assim, um coletivo daquele momento, mas as pessoas, algumas melhoraram, mas as outras voltaram que E algumas até pioraram. Dependendo das experiências que tiveram. Exatamente, isso mesmo. Né? Doutora, nesse momento, daqui a pouco você coloca, nós aí já é a que a Júlia perguntou para você, e nesse momento a gente coloca aqui que a nossa próxima convidada da semana que vem vai ser a Ingrid. A Ingrid mora há muitos anos na Holanda. Que legal. A família daqui de Tapetininga, conheci a Ingrid através do Instagram, porque a mãe dela me ouve na rádio, e ela foi me acompanhando. E depois você deixa um convite. E o que a Ingrid faz? Ela trabalha, não, ela mora lá, tem 2 filhos, casou com um homem de outra nacionalidade. E daqui a pouco a gente faz uma pergunta, holandesa. Ele não é holandês, então tudo é muito novo, essas mudanças todas que a gente falou sua, ela vive em outro país, hoje tá super adaptada, super feliz e super feliz de vir visitar Itapetininga. Então é a nossa próxima convidada. Mas ela nasceu aqui? Nasceu aqui, a família é toda daqui. E ela tá super feliz de vir por aqui. Já começa a fazer as encomendas pra mãe. Mãe, bolinho gelado. Mãe, bolinho de frango. As coisas bem de Tapetininga, de casa de mãe. E semana que vem ela vai estar aqui com a gente. Coisa, né? É uma coisa boa. Comida é uma coisa, né? Muito sentimental. Que te traz lembranças muito boas, eu né? gosto também. Comfort food. Comfort food, exatamente. As pessoas têm muito isso e a gente aproveita mais os momentos entre família na hora de comer para muita coisa. Acho que por isso que a gente cria tantas memórias
em cima da Sim. comida, né? Então a Ingrid vai estar semana que vem, daqui a pouco a gente faz aqui a pergunta para ela. Doutora, muito obrigada por você ter vindo. Adorei. Você gostou Gostei. da conversa? Pouco falamos de rim, Tá que vendo? cor que é o seu xixi. E conseguimos Amarelinho. fazer. Amarelinho tá bom. Amarelinho leve. Amarelinho assim é muito amarelo, só pra gente não deixar Não, de tá falar. muito amarelo. Tá muito amarelo. Não, é um amarelo Amarelinho mais leve. clarinho, é. Tá bom, beleza. Muito obrigada por você ter Imagina, eu que vindo. Muito agradeço. obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tá ao vivo aqui com a gente. Foi muito proveitosa pra gente mostrar quem é essa médica porreta da Unimed aqui de Tapetininga. E a gente descobre muitas coisas pessoais que a gente consegue começar a entender também. Sim. Obrigada. Você Obrigada. tá aqui comigo. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Gente, próxima quinta-feira, então, a Ingrid vai estar aqui com a gente ao vivo para falar dessa experiência de morar fora do país. Tô super feliz. Resgatei nossa dignidade. A foto tá aqui. Beijo. Gente, obrigada. Aí, ó, tá analisando ali, ó. Viu? Tô vendo, ficou bom. Então faz o tchauzão ali, ó. Valeu. Tchau, tchau, gente.